Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos gravar pela segunda vez a mesma aula, porque a primeira eu esqueci de ligar o fone, tá bom? Por isso que eu tô até rindo disso. Bom, vamos falar de indutores e indutância mais um pouquinho. Olha só, o que é o indutor, né? O símbolo em um circuito de um indutor é tipo um solenoide, tá certo? Igual o símbolo da resistência, não era aquele monte de dentinho, e o símbolo do capacitor, duas placas paralelas? Do indutor é esse símbolo aqui que a gente usa quando vamos desenhar um circuito. Ele, da mesma forma que a gente usa um capacitor para ter um campo elétrico com propriedades, produzir campo elétrico com propriedades desejadas, né? A gente também pode usar um indutor para produzir um campo magnético com as propriedades que a gente está desejando. Então, pense em um solenoide, né? Pense esse solenoide está percorrendo uma corrente. A gente sabe que o fio percorrendo uma corrente, ele cria um campo magnético dentro dele, né? Então, num solenoide, nós vamos ter um fluxo de campo magnético ali dentro, criado pela corrente que está percorrendo. Bom, se a corrente estiver variando com o tempo, esse fluxo também vai variar com o tempo, tá certo? E se nós temos um fluxo variando com o tempo através de umas espiras, vai surgir uma fé induzida nesse solenoide. Então, o solenoide, passando uma corrente, cria um campo. Se essa corrente estiver variando com o tempo, esse campo magnético vai estar variando com o tempo, logo o fluxo do campo magnético vai estar variando com o tempo. E como esse fluxo magnético está variando com o tempo, está através da própria espira do solenoide, vai surgir uma fém autoinduzida no próprio solenoide, tá certo? A definição de indutância do indutor é o quê? A indutância é igual ao número de espiras vezes o fluxo magnético dividido pela corrente. A unidade no sistema internacional é o Henry, que é 1 Tesla metro quadrado por ampere. Então, vamos pensar no solenoide, né, que a gente está falando. A indutância, nós já vimos, por definição, é N fluxo magnético dividido pela corrente. Número de espiras do solenoide é igual a Nzinho vezes L. Por quê? Porque Nzinho é o número de espiras por unidade de comprimento. Que corta com essa unidade de comprimento, sobra o Nzão. O fluxo magnético é o campo magnético vezes a área a qual o campo está fluindo, dividido pela corrente que está criando esse campo magnético. A gente já viu em aulas passadas que o campo magnético dentro de um solenoide é igual a μ0 corrente vezes Nzinho. Então, a indutância de um solenoide vai ser μ0, que é a constante do vácuo, N ao quadrado, Lzinho vezes A. Passando o Lzinho dividindo, vai ser indutância por unidade de comprimento igual a μ0, N ao quadrado vezes a área. Lembrando que essa área é a área da seção ali dentro do solenoide que o campo magnético está fluindo, tá certo? Se você colocar um outro material ali dentro do seu solenoide, você vai ter uma outra constante, de acordo com o material. Autoindução. Bom, no iníciozinho dessa aula eu já falei o que seria essa autoindução. Porque se você tem uma corrente aqui que está variando, primeiro, se você tem uma corrente, vai criar um campo magnético, tem uma corrente, vai criar um campo magnético. Para baixo, se o sentido da corrente foi esse indicado na figura. Campo magnético para baixo. Se essa corrente estiver variando, esse campo magnético vai estar variando. Então, o fluxo magnético vai estar variando. Então, vai surgir uma fém induzida ali, que vai ter o sentido contrário. Através da lei de Lenz, a gente chega nessa conclusão. Vai se opor a este aumento do fluxo. Então, o que nós teremos aqui? Por que chama autoinduzida? Porque a
própria espira aqui do solenoide, que está passando um campo magnético, que está passando uma corrente variando, logo está criando um campo magnético que está variando, nela mesma vai surgir uma fé induzida. Então, é a nossa fé autoinduzida, força eletromotriz autoinduzida, de sentido contrário a esse aumento. Então, ela vai estar apontando para cima. A corrente que vai ser sentida aqui no resistor vai ser a combinação da corrente fornecida pela fonte com a corrente autoinduzida aqui, tá certo? Vai me dar uma corrente final I. Pegando essa expressão aqui da indutância, tá certo? Passando o I dividindo para o outro lado, multiplicando, nós vamos ter indutância vezes a corrente igual a N vezes o fluxo, número de espiras vezes o fluxo magnético. Se eu derivar dos dois lados, eu vou ter N, derivada do fluxo em relação ao tempo. Quem é isso? Isso é a nossa fé induzida lá na lei de Faraday, lembra? Então, a fé induzida, que vai ser igual, derivada do outro lado, ela é constante dI dt. Então, esse L dI dt é igual a fé autoinduzida. Negativo, por quê? Porque ela vai se opor à variação, certo? Então, a força eletromotriz autoinduzida vai ser menos L dI dt. Circuito RL. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos uma fonte, um resistor e indutor ligados em série. Vamos ligar a chave S aqui no ponto A. Em T igual a zero, a corrente é zero. A corrente vai aumentando com o tempo. Vai passar aqui nesse indutor que vai criar uma fé autoinduzida. Se nós percorrermos a malha aqui, nós vamos ter, no sentido horário, começando deste ponto, nós teremos mais E menos IR, que é a diferença de potencial no resistor, menos L dI dt, que é a diferença de potencial no indutor. Aqui, ó. Igual a zero. Com isso nós vamos ter uma equação diferencial que tem a mesma forma da equação diferencial que eu resolvi no vídeo de circuito RC. Então, para vocês verem como que resolve a equação diferencial obtida através da regra das malhas aqui, dei uma visitadinha lá no circuito RC, nos vídeos do circuito RC, tá certo? Para não ficar repetitivo, eu vou pegar só o resultado corrente, resultado da equação diferencial. A corrente é igual a E sobre R, 1 menos exponencial de menos R, resistência, vezes o tempo dividido pela indutância. Observe que em T igual a zero, esse termo aqui vai ser 1. 1 menos 1, 0, corrente 0 em T igual a zero. Quando T tender a infinito, esse termo aqui vai tender a zero, logo a corrente vai ser E sobre R. É como se não existisse o indutor aqui em T tendendo a infinito, tá? Ele já vai estar saturado já. Então, ele vai funcionar como se fosse um fio comum. E a diferença de potencial no resistor vai se igualar à diferença de potencial na fonte em T tendendo a infinito. Esse termo aqui, R sobre L, o inverso dele, o L sobre R, é igual à nossa constante de tempo. Se nós agora virarmos a chave para B, nós estamos isolando a fonte. Na equação diferencial é só colocar o E igual a zero. E a solução da equação diferencial, nesse caso, vai ser corrente igual a E sobre R, exponencial de menos T sobre tal. Colocando os limites aqui, se eu colocar T igual a zero, qual é a corrente? Isso aqui é 1, corrente igual a E sobre R. T tendendo a infinito, isso aqui tem um menuzinho, tá vendo? Então, fica 1 sobre infinito, 1 sobre exponencial elevado a T tendendo a infinito. Então, nós vamos ter isso aqui tendendo a zero. Então, a corrente vai tender a zero em T tendendo ao infinito. Então,
Inicialmente, o indutor se opõe a qualquer variação da corrente que o atravessa. Após um tempo suficientemente longo, o indutor se comporta como um fio comum. Como que fica? Como que vai ficar a diferença de potencial aqui no resistor e no indutor à medida que o tempo vai passando? Em T igual a zero, a corrente é zero. Então, como a diferença de potencial no resistor é R, resistência vezes a corrente, então a diferença de potencial em T igual a zero no resistor é zero. À medida que o tempo vai passando, a corrente vai aumentando até chegar ao valor máximo, que é E sobre R, não é? Nós vimos aqui, quando T tende a infinito, corrente tende a E sobre R. Então, nós vamos ter aqui uma diferença de potencial no resistor que vai crescendo exponencialmente, à medida que a corrente vai crescendo. Mas na hora que nós ligamos a fonte, que a corrente era zero, o DI/dt não era zero, ele era máximo. A corrente começou a crescer rapidamente. Aí, à medida que o tempo foi passando, ela foi crescendo, continua crescendo, aumentar, só que mais lentamente. Então, o DI/dt vai diminuindo com o tempo até tender a zero. Então, aqui, olha, a diferença de potencial no indutor começa máximo e vai diminuindo com o tempo. Porque lembrem aqui que a diferença de potencial no indutor é proporcional à derivada da corrente em relação ao tempo. Esses valores aqui são para resistência de 2.000 ohms, indutância de 4 Henry e uma tensão de 10 volts. Depois vocês fazem alguns exercícios. Vamos falar de energia. Da mesma forma, quando a gente ligou lá uma fonte, um resistor e um capacitor, e nós armazenamos entre as placas do capacitor energia devido ao campo elétrico, porque à medida que ia aumentando a carga no capacitor, nós íamos aumentando o campo elétrico até chegar num valor máximo. Então, aqui também nós temos isso, só que agora o que nós temos é um campo magnético aqui dentro do nosso solenoide, dentro do nosso indutor. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos aumentando a energia armazenada no indutor devido ao campo magnético. Então, como eu falei, pegando aqui a regra das malhas, E menos IR menos LDI/dt igual a zero. Passa o IR menos LDI/dt para o outro lado, nós temos essa equação aqui. Isso aqui saiu da regra das malhas, tá certo? Vamos multiplicar toda essa equação, toda essa primeira equação por corrente. Então, eu vou ter I vezes a tensão na fonte igual a LI/DI/dt mais I ao quadrado vezes R. Quem é I ao quadrado vezes R? É a taxa com que está sendo dissipada energia no resistor, o DU/dt. No resistor é I ao quadrado vezes R, é a potência dissipada. E a corrente vezes a tensão é a potência da fonte, é a rapidez com que a fonte está fornecendo energia ao circuito. Se isso aqui é o DU/dt, se isso aqui é a taxa com que a fonte fornece energia, essa aqui é a taxa com que o resistor dissipa energia, isso aqui então vai ser a taxa com que o indutor armazena energia, tá certo? Então, du de B dt igual a LI/DI/dt. Vamos passar o dt para lá, cancela dt com dt, integra dos dois lados, eu vou ter integral de 0 a I de LI/DI igual a integral de 0 a U de du, que é U igual a LI ao quadrado sobre 2. Essa é a energia armazenada no campo magnético ali no nosso solenoide. Lembra que a energia armazenada no capacitor era Q ao quadrado sobre 2C? Aqui é LI ao quadrado sobre 2 no indutor. Densidade de energia. Lá no capacitor, a gente também calculou a densidade de energia
armazenada no campo elétrico entre as placas do capacitor e a gente viu que era proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Aqui nós vamos ver que a densidade de energia é proporcional ao campo magnético ao quadrado, tá certo? Da energia magnética. Então, vamos pensar em um solenoide de comprimento L e de área onde está fluindo o campo magnético de área A. Então, o campo magnético dentro desse volume do solenoide vai ser a energia, a densidade de campo magnético dentro desse solenoide vai ser a energia magnética dividido pelo volume interno desse solenoide, tá certo? Só que, vamos pegar a energia, substituir aqui em cima, nós vamos ficar com L e ao quadrado sobre 2AL. Lembra aqui, ó, Lzão, indutor, indutância do indutor sobre o comprimento. De um solenoide, nós calculamos lá atrás, lembram? Olha só a indutância de um solenoide. μ0, N ao quadrado vezes A. Vamos substituir aqui. μ0, N ao quadrado vezes A. Aqui. O A vai cancelar com A. Nós vamos ter μ0, N ao quadrado, Nzinho ao quadrado, que é Nzão sobre L, vezes a corrente ao quadrado. Tá certo? Sabendo o campo magnético dentro de um solenoide, que é o quê? μ0 e N. μ0 e N. Se eu multiplicar e dividir por μ0, eu vou ter μ0 ao quadrado, N ao quadrado e ao quadrado. Isso aqui é igual a B ao quadrado, dividido por 2 μ0. Tá certo? Então, dessa forma, a gente conseguiu encontrar a densidade de energia magnética dentro de um solenoide. Vocês, para conseguirem, para demonstrar que depende só de B ao quadrado sobre 2μ0, se você usar um toroide, outra coisa, você vai chegar à mesma resposta, ok? Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau, hein?